você tem ações do Banco Itaú ou pensa em investir nelas, esse vídeo é para você. Aqui eu quero te mostrar quanto rende 100 ações do Itaú e se no momento está compensando ou não, se vale a pena ou não investir nessa empresa. Então fique comigo até o final, já deixa aqui seu like, se inscreve no canal que toda semana eu trago vídeos novos aqui para você. Para começo de conversa, o Itaú Unibanco é o maior banco privado do Brasil, tem uma forte presença também na América Latina. O Itaú ele tem a tradição de distribuir juros sobre capital próprio todos os meses. É uma distribuição recorrente, estável, o que agrada muito o investidor porque tem um fluxo contínuo de caixa. Ele sabe que todos os meses ele vai receber um valor do Itaú próximo a tal. Olhando os dados de 2024 e 2025, o Itaú ele teve um lucro líquido gerencial de 11,12 bilhões de reais no primeiro trimestre de 2025, um resultado de 13,9% superior ao observado no mesmo período de 2024. Então, a gente pegar o mesmo período em 2024 e o mesmo período de 2025, teve um crescimento de 13,9%, e comparando com o último trimestre do ano passado, de 2024, teve um crescimento de 2,2%. O Itaú ele tem uma política de distribuição equilibrada, ele pega cerca de 60% do lucro para distribuir em forma de proventos aos seus acionistas e teve um provento acumulado nos últimos 12 meses de R$ 2,71. O Itaú ele prioriza essa constância no pagamento de dividendos. E olhando para os outros concorrentes do mesmo setor, como por exemplo o Banco do Brasil, ele paga mais em yield, paga mais dividendos, porém tem um risco político bem maior do que o Itaú por ser uma estatal. Então, tudo é equilíbrio. Agora a gente vai abrir o Itaú na plataforma do investing.com para a gente analisar os números desse banco. Mas antes eu tenho um convite muito especial para te fazer. Você quer aprender mais sobre o mundo dos investimentos? Eu tenho um mini curso totalmente gratuito. Para você acessar, basta escanear o QR Code que está passando aqui na tela. Você vai ser direcionado até o meu WhatsApp e por lá eu te envio o curso. Já abri aqui a plataforma do Investing Pro e coloquei o Banco Itaú para a gente analisar. Essa plataforma muito completa. Traz resumo, notícias, dividendos, balanços, enfim. Inclusive, nesse mês está rolando uma promoção mega especial do Investing.com, a promoção meio do ano, que está dando 50% de desconto sobre o valor da assinatura. E ainda, com o meu cupom RAFAPRO, você ganha mais 15% em cima desses 50%. Se você ficou interessado, eu vou deixar aqui o QR Code para você acessar ou aqui na descrição do vídeo também, para você garantir esse descontão de meio do ano. Vamos começar aqui pelo resumo. Atualmente, o mercado já está fechado. Fechou em R$ 37,10, teve uma variação de 0,45% e a faixa de 52 semanas foi de R$ 25,85 a R$ 38,60. Ou seja, o preço atual de R$ 37 está bem próximo da faixa máxima dos últimos 52 semanas. Aqui ele traz pra gente o preço justo, R$ 31,31. Esse é o preço que os analistas identificam como um preço justo para essa empresa. Tem um potencial de baixar 15,6%, uma média incerteza. Aqui ele traz a variação, o alvo dos analistas. Preço-alvo dos analistas é de 39,21, tá bem próximo desse valor, ou seja, uma margem bem pequena de crescimento no Banco Itaú, se a gente olhar o valor que ele tá hoje. Aqui ele traz também pra gente os prós e os contras do Itaú, por exemplo. Ele elevou dividendos por 3 anos consecutivos, 2 analistas revisaram para cima suas estimativas de resultados para o próximo ano. Negativo, queimando caixa rapidamente, gastando muito. Negativo também, sofre com margens fracas de lucro bruto, negociada com índice PL baixo em relação aos resultados no curto prazo, aqui é positivo, enfim. Tem vários insights positivos sobre essa empresa. Aqui ele traz pra gente o preço histórico. De semana, deu uma caidinha, em um mês 0,20%, em 3 meses 18,65%, em um ano 35,45%, ou seja, um crescimento muito bom. Ele cresceu R$ 9,66, em 5 anos 134,39%, em 10 anos 356,62%. Aqui ele traz pra gente também pequenos gráficos que mostra a crescente ou decrescente de alguma métrica. Retorno com dividendos é uma métrica relativamente estável, mas a gente vê que tem uma leve queda aqui, onde ela consegue se recuperar, tem uma outra queda aqui. Relação preço sobre lucro, 9 vezes atualmente,
é mais estável, um pouco mais estável que o retorno de dividendos, ainda tem uma quedinha por aqui. Receita, tanto em receita quanto lucro líquido, tem a expectativa de crescimento olhando a tendência do gráfico. E em relação a referências do setor, vamos olhar aqui crescimento, comparando o Itaú, os seus pares e o setor, um crescimento de 6,1, pares 11,8, justamente por conta disso. O Itaú ele valorizou bastante no último ano, então ele já chegou perto do seu preço-alvo. Ele já valorizou bem próximo desse preço-alvo, ou seja, tem a margem de crescimento um pouco menor do que outros bancos aí do setor. Vamos olhar aqui para a métrica de dividendos, que nós investidores gostamos muito. Retorno com dividendos 6,23%, payout de 61,96%, aí quase 62%, é distribuído, é pegado do seu lucro distribuído para os seus acionistas. Teve crescimento em 3 anos, cresceu-se os dividendos. Aqui ele traz também o histórico de pagamentos. Quando você passa o cursor, ele mostra todos os pagamentos. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, paga todos os meses. Juros sobre capital próprio é um pagamento recorrente. Dividend yield histórico, se a gente olhar aqui no último ano, a gente vê que o dividendo ele teve uma queda. Olha, em março de 2025 ele estava pagando aí em torno de 8,26% e agora em julho caiu para 6,23%, o que é algo negativo para nós investidores. A gente considera que uma empresa pague bons dividendos a partir de 6%. Mas claro que isso varia muito de como está o momento atual da economia. A gente está com uma Selic bem alta, então essa queda do Itaú no pagamento de dividendos é um fator negativo. Olhando aqui para balanço, a gente consegue ver um pouquinho mais para baixo a análise de resultados projetado versus o real. A gente consegue ver que a receita ela cresceu legal até maio de 2025. Teve um crescimento aí de 1,7 bilhões de reais. Aqui ele traz também previsões de receita e LPA dos analistas, média crescimento, PL, mínima, máxima, enfim. Em finanças, a gente consegue ver os números da empresa em questão de receitas, olha, de 2020, 21, 22, 23, 24, é uma receita crescente. Se a gente comparar 2020 a 2024, cresceu legal. Crescimento da receita foi negativo em 2020 por conta da pandemia, aí cresceu 50% em 2021, 2,3% em 2022, foi um crescimento bem baixo. Em 23, 8,7%, em 24, 9%, ou seja, um crescimento legal para uma empresa grande e consolidada como Itaú. Tem uma plataforma aqui no Investing Pro que é inteligência artificial muito legal. Eu já gravei esse vídeo, tive que regravar por conta do microfone, então eu fiz uma pergunta aqui para a inteligência artificial falando como está o Itaú. E ele trouxe aqui uma visão geral sobre essa empresa. Ele diz a cotação. Vamos perguntar de novo para ele trazer resultados mais novos. Deixa eu colocar aqui, criar pasta. Como está a ação Itaú 4? Vale a pena investir no momento? Ele está pensando aqui para responder para gente. A ação Itaú 4 teve uma alta de impressionantes 24% nos últimos 3 meses e acumula valorização de 40,4% em 12 meses, um desempenho que supera a média do setor bancário e chama atenção até dos investidores mais experientes. Porém, apesar desse rally, desse crescimento, o preço do Itaú, aqui ele trouxe aqui o preço está errado porque eu acredito que ele trouxe em dólar, porque a gente multiplica esse valor pelo dólar, daí a média do que está hoje. Está bem próximo da máxima de 52 semanas, sugerindo espaço limitado para novas altas de curto prazo. Rally forte mais upsize limitado. Valuation, um múltiplo de preço sobre lucro é projetado de apenas 8,3 vezes, bem abaixo da média histórica, o que normalmente seria um sinal de desconto. Contudo, o Fair Value Upsize indica potencial negativo de 15,4%, ou seja, o mercado já precificou parte do otimismo. Ativo alvo dos analistas. O preço-alvo médio dos analistas é de 7,06 em dólar, apenas 4% acima do preço atual em dólares, ou seja, tem essa perspectiva dos analistas de subir 4% para o preço-alvo, um crescimento baixo. O dividend yield está em 0,7% ao ano, acredito que aqui também ele trouxe uma métrica diferenciada, está em torno de 7% ao ano. Magro para
padrões bancários brasileiros, mas a empresa tem histórico de 33 anos pagando dividendos consecutivos, saúde e perspectivas, ROI robusto de 20,5% e retorno sobre patrimônio de 20%, ambos acima da maioria dos pares regionais dos seus concorrentes, projeção de crescimento de receita de 32,9% para 2025, bem acima da média dos bancos concorrentes. Isso aqui não é valorização da cota, é crescimento de receita. A ação é lucrativa, teve revisões positivas de lucro e está em tendência de valorização, mas queima a caixa rapidamente e apresenta margens brutas abaixo do ideal. Indicadores técnicos. A maioria dos sinais de curto a longo prazo sugere strong buy, reforçando por RSI de 58,72, zona neutra e volatilidade moderada de 20,9%. Aviso: a ação está negociando próxima da máxima anual e pode enfrentar a realização de lucros no curto prazo. Panorama setorial comparando Itaú, Banco do Brasil e Bradesco. Preço atual, mesmo considerando em dólar, vamos considerar aqui que está em dólar, o Itaú ele tá mais caro, só que preço não é tudo. A gente tem que olhar a qualidade de todos os ativos para ver se aquela ação tá barata ou não em números, tá? PL projetado 9 vezes do Itaú, 4,1 do Banco do Brasil e 8,8 do Bradesco. ROI 21 contra 18 contra 11. O Itaú ele tem ROI melhor, ou seja, retorno do investimento dos sócios, do nosso dinheiro. Ele tem o upside, que é o potencial de valorização forte, mas ele tem o rally forte, ou seja, crescimento rápido, mas upside restrito, ou seja, crescimento, valorização restrito em 15,6%. Tem o valuation barato, o Banco do Brasil, ele tá olhando o preço da ação barato e um crescimento mais lento. O Banco do Brasil, o que acontece? Nos últimos meses, soltou-se o resultado do trimestre dele e o mercado esperava um lucro maior do que ele apresentou. Então, ele apresentou um lucro líquido menor do que o mercado esperava. Portanto, houve uma queda bem forte no valor do Banco do Brasil. E olhando aqui o Bradesco, ele é mais estável, porém tem menor probabilidade de crescimento. Insights: Itaú é líder em rentabilidade e crescimento previsto. Banco do Brasil exibe valuation mais descontado e maior potencial de valorização, crescimento. Bradesco oferece estabilidade, mas com um crescimento mais modesto, um crescimento menor. Vamos olhar a análise da inteligência artificial. O Itaú ele entrega performance de destaque, mas a janela de oportunidade parece já precificada e o potencial de valorização no curto prazo está limitado. Para quem já está posicionado, o cenário segue positivo. Para novos investidores, talvez a relação risco versus retorno não esteja mais tão favorável quanto há 6 meses atrás. E aqui ele pergunta se a gente quer uma comparação dos princípios. Vamos colocar aqui que sim, mas o que fala isso para nós? O Itaú ele é uma boa empresa, é o maior banco privado do Brasil, está presente na América Latina, tem um crescimento legal, porém, olhando os números do Itaú, ele não está com muita margem de crescimento. Se você já está posicionado, se você já tem essa ação na sua carteira, você já conseguiu surfar em boa valorização da empresa, tem margem aí de uns 4, 5% para valorizar. Mas se você quer abrir sua posição no Itaú, talvez não seja a melhor ação no momento, a melhor ação do setor bancário para você entrar, a melhor oportunidade. Você precisa analisar o setor como um todo quando você for investir, para ver qual melhor empresa representa a melhor oportunidade para você, tanto em recebimento de dividendos quanto em valorização da cota do ativo. Ele trouxe aqui para a gente o retorno do Itaú versus Banco do Brasil. O Itaú aqui ele teve um crescimento maior, retorno em um ano maior, volatilidade, o Banco do Brasil apresenta uma volatilidade maior no momento, dividendos, o dividend yield do Banco do Brasil é maior, payout do Itaú é maior, o yield dos últimos 5 anos, não olhando só o último ano, mas 5 anos, o Banco do Brasil ele paga mais, o Itaú ele tem crescimento estável, yield moderado. O Banco do Brasil paga mais, mas payout pode ser cíclico, justamente por conta do Banco do Brasil ser uma empresa estatal, tem riscos maiores. Resumidamente, o Itaú ele é mais estável, melhor retorno histórico, menor volatilidade, mais upside, crescimento limitado e múltiplos mais esticados. Já o Banco do Brasil está mais barato, paga mais, mas enfrenta a pressão do lucro, risco rural e volatilidade maior. Quando uma empresa ela apresenta lucro menor do que o mercado espera, ela cai, mas com o passar do tempo ela tende a se recuperar, e esse também é o caso do Banco do Brasil, uma empresa centenária na Bolsa de Valores. E a pergunta que não quer calar, Rafael, quanto rende aí então 100 ações do Banco do Brasil? É uma conta extremamente simples. Eu abri aqui a minha calculadora,
Basicamente, o Itaú ele pagou R$ 2,71 nos últimos 12 meses, considerando todos os tipos de proventos. Então, se a gente pegar 2,71 vezes 100, claramente vai dar aí R$ 271 por ano você recebeu se você tivesse comprado o Itaú há um ano atrás. R$ 271 com investimento de, deixa eu pegar aqui o valor do Itaú, investindo aí, a gente vai pegar o valor atual, mas claramente há um ano atrás ela não necessariamente estava esse valor. Se a gente pega um ano atrás ela estava 27,61, 27,71 ou 61? 61 vezes 100, claramente, 2.766, você investiu há um ano atrás para receber R$ 271 ao longo desse ano, desse primeiro ano. Se a gente comparar o yield do Banco Itaú com a renda fixa atual, CDI, Tesouro, enfim, a gente vai ver que em questão numeral, o Itaú está pagando menos, mas aqui é um conjunto, valorização do ativo, pagamentos de dividendos, fora que os dividendos eles são isentos de imposto de renda. E aí, será que vale a pena ou não investir no Itaú nesse momento? Vamos primeiro falar dos pontos positivos do Itaú. Ele é o banco privado mais lucrativo do Brasil. Ele teve um lucro líquido de 41,4 bilhões em 2024. É uma tremenda grana. Ele tem dividendos recorrentes, ele tem pagamentos mensais, tem uma forte gestão, um histórico bem sólido. Quando a gente analisa todo o histórico, analisa os números do Itaú, são números bem sólidos. E o Itaú, ele é uma empresa que investe muito em tecnologia, isso é muito positivo para o crescimento dele. Empresa crescendo, dinheiro no bolso dos acionistas. Apesar de estar entrando muitos fintechs, bancos digitais, o Itaú ele sempre está se atualizando para estar entre ali os maiores bancos. Ele é o maior banco, ele quer continuar sendo o maior banco. E olhando os pontos de atenção do Itaú, é que vem chegando muita concorrência, mas como eu disse para vocês, o Itaú ele investe muito em tecnologia, ele tá sempre ali se atualizando frente às fintechs, trazendo coisas novas. Ele tem a distribuição de dividendos mais conservadoras comparando com outras empresas do setor, como o Banco do Brasil, e ele também está bem próximo do valor teto dele. Ele tem uma margem de crescimento prevista pequena, segundo analistas, aí de 4 a 5% apenas. Se você quer abrir posição no Itaú agora, recomendo que você olhe para empresas com maiores oportunidades no momento. Apesar do Itaú ter números consistentes, pagamento recorrente, ser uma boa empresa, no momento, ele não é uma grande oportunidade para você colocar dinheiro no bolso se você está pensando em curto prazo. Se você está pensando em longo prazo, aí sim é uma boa empresa para você manter em seu portfólio, tem seu portfólio. E uma estratégia muito boa que eu utilizo desde que eu comecei a investir é o reinvestimento dos dividendos. Quando você pega esses juros sobre capital próprio, esses dividendos, todos os proventos recebidos, investe em mais ativos, em mais cotas, você está contribuindo para a bola de neve e todos os meses você vai passar a receber um pouco mais até que aumente isso, o que contribui muito para a valorização e crescimento do seu patrimônio. Agora que você já viu quanto rende 100 ações do Itaú e viu sobre o panorama geral da empresa, comenta aqui pra mim se você tem essa ação na sua carteira, se você tá pensando em comprar, pensando em vender. Se você curtiu esse vídeo, já deixa aqui seu like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo.